Sabia, irmãos, que às vezes até a obra de Deus ela é feita de maneira egoísta? Sabia disso? Tem horas em que você está mais preocupado com a sua célula do que com o todo. Eu não vou desmarcar essa célula para servir lá numa conferência no Bueno, de maneira alguma, porque é a minha célula. O meu ministério é importante. E vai ter horas em que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que são responsabilidades suas mesmo, para servir o seu líder, o seu pastor. E é assim a vida com Deus. A minha esposa sabe que eu tenho uma agenda antes dela. Primeiro vem os meus pastores. Esse é o meu chamado. Então, não que eu abra mão dela, mas que a agenda do meu pastor, ela tem importância. Então, sei lá, caiu aniversário de casamento no dia do encontro com Deus. Vai acontecer. Aleluia, irmãos? Eu tenho que ir para o encontro. Na segunda-feira nós vamos fazer um jantarzaço. Aleluia, irmãos? Mas eu preciso servir o reino, a igreja, e não fazer por partidarismo. Às vezes essa é uma dificuldade nossa. É porque você está tão focado em crescer, vou multiplicar essa célula, quero virar um discipulador, quero virar um pastor, quero multiplicar essa rede, que você se esquece de servir quem está ao seu redor, o seu pastor. E eu nem estou falando aqui de coisas carnais, como por exemplo o seu dia a dia, o seu emprego, o seu dinheiro. Tem irmãos que não abrem mão, de coisas naturais para as coisas espirituais. Isso é um problema. Certa vez eu deparei com um discípulo que ele não abriu mão de uma final de um jogo de futebol por causa de um grande mover com Deus. Isso se tornou motivo de muitas reuniões, irmãos, porque nem deveria estar na balança. Humildade fala de você reconhecer aquilo que é prioridade em Deus e não para mim. É prioridade para o reino e não para mim. Então tome muito cuidado. Todas as suas decisões, irmãos, devem ser colocadas como Jesus em primeiro lugar. Jesus é o primeiro lugar. Ele deve ser a primazia. Ele deve ser o centro. E quando você faz isso, você alcança equilíbrio. Você alcança um casamento abençoado, uma família abençoada, você vai alcançar um emprego abençoado, até mesmo horário. Sabia disso? Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus, Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor conhece todo mundo, então o Senhor vai me arrumar um emprego que eu não preciso trabalhar sábado e domingo. É pedir muito? Eu acho que não, amém? Nada contra, irmão, se você trabalha sábado e domingo, fique em paz, amém? Mas essa foi uma decisão minha, porque eu falei, eu quero servir a minha igreja no sábado e domingo. E apareceram muitas propostas e eu recusei, irmãos, porque eu sabia que Deus tinha algo que iria me dar paz. É tão ruim, às vezes eu fico vendo os irmãos numa correria ali, vai para o encontro e sábado de manhã sai para trabalhar e volta 2 horas da tarde. Alguns caem de moto de vez em quando, porque encontro é uma luta. Oh, Jesus! Mas acredite, Deus ele pode, a partir do momento em que você coloca ele em primeiro lugar. Mas coloque ele em primeiro lugar não para o seu egoísmo. Coloca ele em primeiro lugar para servi-lo. E quando você serve a ele, você está servindo a igreja, servindo a todos e considerando os outros superiores a si mesmo. Conservar a humildade, irmãos, é um sinal de maturidade espiritual. Não perca a humildade. Quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, mais anos de cristianismo, mais humilde você deveria ser. Mas o que nós vemos é, às vezes, gente que mal chegou e ele já está arrotando grosso, desrespeitando, desvalorizando a história daqueles que estiveram aqui primeiro. Tome muito cuidado, irmãos. Se nós estamos aqui nos reunindo hoje para orar, para buscar a presença de Deus, porque isso tem importância. Pastor, não sei para que isso toda semana. Não sei para que uma palavra toda semana. Não sei para que cursão. Não sei para que CTL. Não sei para que tanto encontro. Não sei para que tanta célula. Não sei para que tanto isso. E começam a perguntar. Calma. Seja humilde. E você vai ver que todas as coisas no final vão ter sentido. Gastar tempo na presença de Deus é necessário. Porque senão você vai construir uma torre muito grande, sem a presença, de maneira natural. Quando chegar lá na frente, vai tudo desestruturar. E você vai ver que você perdeu tempo. Porque não foi Deus quem fez, foi você.
A obra de Deus tem que ser feita por Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, humildade é um sinal de maturidade espiritual. Nunca perca a humildade de ouvir, de seguir as direções dos mais velhos. Ainda que você tenha convicção de que está certo, o erro do seu líder muitas vezes vai ser o seu teste. No dia em que você tem convicção, nesse dia, lembra que você precisa guardar a humildade. É melhor calar do que falar besteira, do que ser desonroso, do que desvalorizar a história daqueles que vieram antes de você. Mas que você possa ser humilde para ouvir, para abandonar a justiça própria, para orar. Orar não devia ser a última opção. Orar deveria ser a primeira. Antes de tudo, eu vou começar orando. Senhor, eu não sei o que fazer, está tudo errado, está tudo bagunçado, então vou orar. Mas tem gente que já quer tomar decisões e, meu Deus, está faltando dinheiro, alguém conhece um agiota, vamos fazer um empréstimo, é uma loucura, que você poderia ter resolvido só orando. Seja humilde, amém, meus irmãos? Amém. Quanto mais tempo na vida cristã, mais humilde. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Aleluia. Caminhando nesse mesmo ensinamento, a Bíblia diz em Provérbios 9:9, instrua o sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará em entendimento. A segunda característica de alguém maduro na fé, sabe o que é? Um coração ensinável. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais coração ensinável, quebrantado você tem. Essa é uma característica, a Bíblia diz em Provérbios 12:1, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Alguém que não está disposto a ouvir, a aprender, a vir para uma vigília, para o cursão, para o CTE, seminário, para o culto todo domingo, com o coração aberto para ouvir, para aprender, ele não vai se tornar um crente maduro. Quanto mais maduro você é, irmãos, mais sede de conhecimento você tem, mais o coração aberto você tem, mais disposição para ouvir daqueles que vieram primeiro. Por isso, irmãos, insista nisso. Eu sei que às vezes essa é uma característica difícil, né, da população brasileira em geral, não gostamos muito de estudar, de ler, mas isso é uma página que você vai ter que virar, uma chave que você vai ter que virar na sua vida. Você vai ter que insistir até criar gosto. Hoje eu posso te dizer que eu tenho gosto em aprender. Eu vou para os cultos sempre com o meu iPadzinho do lado, anotando tudo, colocando ali todas as palavras, tentando sugar o máximo. E isso tem crescido cada dia mais. Então eu já estou indo para 17 anos de conversão. E eu posso te dizer que eu nunca aprendi tanto na minha vida. Nunca tive tanto coração para aprender, desejoso para aprender dos meus pais na fé, daqueles que vieram primeiro. Mas o tolo, né, como a Bíblia diz aqui, né, o insensato, ele não quer aprender. Ele já acha que sabe demais. Ele não tem a disposição para ter um coração ensinável. Cuidado com isso. Amém, irmãos? Amém. Em terceiro lugar, uma coisa em que eu vejo é que alguém maduro na fé é alguém experimentado. Alguém que já passou por circunstâncias difíceis no decorrer da caminhada. Um homem experimentado, ele pode ser levantado. Ele passou por lutas, por guerras, por situações, perdeu a cabeça, voltou atrás, pediu perdão, reconheceu. Só um conjunto de problemas vão expor o que realmente está aí dentro do seu coração. Sabia? Uma vez eu estava jogando futebol e eu apelei muito com um irmão, ao ponto de ofendê-lo. Né? Crente não xinga, mas a gente procura uns palavrão aí na Bíblia, né? Mula de Balaão, sei lá, alguma coisa assim. Eu consegui ofender aquele irmão. Não xinguei, mas eu ofendi. Amém, irmãos? E depois eu fiquei tão envergonhado com aquilo. Me lembro que eu procurei o meu pastor e eu falei para ele, pastor, não quero saber mais de futebol, não. Eu vou sair do futebol, eu vou parar com esse negócio. Mas sabe, eu gostei da resposta do meu pastor.
É aqui que você tem a oportunidade de ver a podridão que está dentro de você. É muito fácil lá na igreja, na vigília, onde está todo mundo orando e tal. Não, aqui não tem pressão. Mas é lá diante do problema que vai aparecer. Não para te condenar, irmãos, você já é perdoado. Aleluia, irmãos. Mas é quando aparecem esses podres que você vai poder orar por isso. É que você vai descobrir o tanto de falhas que ainda tem, que precisa avançar em oração. Nada pode ser transformado, irmão, se não for debaixo de oração. Eu sei que os coachings pregam aí que você tomar banho na água fria vai transformar a sua vida. Mas acredite, o que vai transformar é uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Que cada dia você possa buscar mais o Senhor e a revelação seja no seu interior. E isso vai trazer a luz e vai refletir do lado de fora. Amém, irmãos? Então traga isso na sua vida. Tempos de Holy Fest é tempos de aparecer o podre da galera, não é? Amém? Ô, irmãos, me perdoem. Me perdoem mesmo. Eu manifestei um desejo que eu nunca tinha manifestado tanto, que eu queria ser campeão da Holy Fest. Amém? E meus discípulos são honrosos, os caras são machos, eu pido para eles. Porque eu estava disposto a matar quem fosse preciso para trazer a taça para o gargalo. Né? Misericórdia. Mas está tudo errado. No final, irmãos, nós já reunimos, já fizemos ligação, já pedimos perdão para todo mundo que tinha que pedir, que apareceu, né? Porque se você não apareceu, você levanta a mão e fala que você está ofendido, nós vamos pedir perdão também, amém? Mas assim, meu Deus, estávamos dispostos mesmo a fazer tudo de errado que fosse necessário para ganhar. Misericórdia. Né? Brigar. Teve briga entre torcida. Misericórdia. Né? Mas não é essa coroa que nós estamos em busca. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei se está gravando, eu não combinei nada de gravar. Amém, irmãos? Mas os irmãos já vão colocando equipamento e tudo. Mas está gravando, está anotado. Ano que vem, já está feita a promessa. Eu não vou entrar para ganhar Holy Fest. Amém, irmãos? Amém. Vai jogar só líder de célula na minha rede. Para você ter ideia do tanto que eu já abri mão desse negócio. Porque nós não podemos, irmãos, perder a coroa incorruptível por coisas dessa vida. Mas é bom essas coisas acontecer. Presta atenção. Porque quando mostra toda a sujeira que está aí dentro, você é capaz de abrir seus olhos. E aí você vê a justiça própria, você vê tantas falhas, tantas coisas erradas, e aí você pode corrigir, alinhar o seu coração com Deus, orar. Então, ninguém deveria ser levantado, líder de célula, sem antes ser experimentado. Ninguém deveria ocupar uma posição de casado sem antes ser experimentado. Sabia disso? Se você se casa sem ter passado pela experiência da pressão, do dia a dia, você vai dar problema, meu irmão. Se você não é capaz de lidar com as pressões do dia a dia de uma célula, você vai dar problema no seu casamento. Ninguém deveria se tornar um policial sem antes ter passado por situações de pressões. Por quê? Do dia para a noite o vizinho briga com ele, ele pega o revólver e mata. Por causa do cachorro que está latindo alto, por causa de besteira. Por isso nós precisamos, irmãos, passar por experiências na vida cristã. Eu sei que você tem um grande desejo por liderar, por crescer, por avançar, isso é muito lícito, isso é precioso. Mas peça para Deus experiências. Senhor, me leva à pressão, para que eu possa dar respostas certas. E no dia em que eu der a resposta errada, o Senhor me ensinar. Amém, meus irmãos? Amém. É muito ruim, eu vou te falar, os maiores problemas que nós já tivemos como igreja foi por termos levantado pessoas sem ter passado por essa experiência, por serem experimentados. A justiça própria tem que manifestar, e ele tem que aprender a lidar com ela, amaldiçoar, os problemas vão acontecer, ele tem que ser injustiçado mais cedo ou mais tarde, porque senão constrói a torre e um dia cai tudo por terra. Quem me falou isso um dia, por incrível que pareça, foi um pastor. Eu almejava ser pastor. E um dia eu vim para cá orar, não era pastor ainda, cheguei aqui e falei para ele, pastor, posso dizer um negócio para o senhor? O senhor é um exemplo para mim.
Eu sempre tive um sonho de ser um pastor. E eu falei para ele, ele sem graça, começou a derramar lágrimas nos olhos, e ele falou, vem cá, servo. Me tirou da oração, me levou lá para o estacionamento e falou para mim, olha, eu construí uma torre muito grande. Todo mundo olha e me vê como um exemplo. Mas sabe de algo? A base da minha torre foi mal construída. E hoje, justamente hoje, essa torre desmoronou. Eu estou entregando o meu pastoreio hoje, e a partir de hoje eu não sou mais pastor. Sabe por quê? Porque eu preciso voltar lá na base para construir tudo de novo. E quando essa torre for grande, ela não vai destruir, ela não vai desmoronar. Olha para você ver que coisa. Aquilo trouxe tanto temor no meu coração e eu falei para Deus, eu não quero construir uma torre grande e chegar lá no fim da carreira e ver que vai tudo desmoronar. Deus me livre. Mas eu quero construir debaixo da dependência do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Que você possa, desfrutar disso. Ser alguém experimentado pelo Espírito Santo. Ser alguém que vai passar por provações, testes, tribulações. E aí sim você é levado para o próximo nível. Eu vou te falar, sempre que eu fui levado a um próximo nível, as coisas apertaram. Inclusive agora, está apertado as coisas. Amém, irmãos? Nunca teve tão apertado. Eu creio que está chegando alguma bênção por aí. Amém? Amém? Esses meses de início de mês, tenho empresa e eu não vendo muito nessa época. Só depois do carnaval que realmente começa, né? E eu estou apertado financeiramente, mas muito apertado. E as coisas vão caminhando pela graça de Deus. Amém? Mas eu estava indo agora lá para o seminário dar aula e pensando, Deus, provê aí o dinheiro para pagar as contas, aleluia. Vem um doidão e pá, bate no meu carro, arranca o para-choque e tudo. Nessa hora eu comecei a rir e falei, glória a Jesus. Tá vindo um nível grande pela frente, coisa grande tá vindo por aí. Amém, irmãos? Amém. Mas se quando acontece isso, você sai logo xingando o cara, vagabundo, você não viu meu carro, não sei o que, brigando, é um sinal que você precisa ainda avançar. Amém, irmãos? Eu já tive muitos momentos em que eu briguei, falei, xinguei, murmurei. Eu posso te testemunhar isso hoje. Estava indo para o seminário, foi uma das melhores aulas hoje, pela graça de Deus. Esse acidente não pôde atrapalhar. Fui para a célula lá, ministrei, acabei de pregar na célula, me alegrei com os irmãos, estou aqui de novo. Sabe, irmãos, e isso mostra que houve um avanço. Eu não estou tentando trazer condenação, misericórdia, só estou te falando que você precisa ser experimentado. Se você ainda tem problemas na sua alma, não passa para o próximo nível. Se você não aguenta pressão, no momento da pressão você quer logo bater, esmurrar, espera o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. Eu fiquei 5 anos solteiro. Eu sou feio, mas acho que eu não sou tão feio assim não, amém, irmãos? Eu ficava, Deus, mas que eu sou tão feio? Os outros mais feios do que eu já casou, olha aí. A pressão, o Espírito Santo precisa te colocar, irmãos, em experiências, para que você avance para o próximo nível. Amém? Amém! E em quarto lugar, perseverança. Por fim, nunca desista, persevere até o fim. Com o mesmo coração, simples e com grandeza, não importa o acontecimento. Filhos, casamento, esposa, marido, dinheiro, mudanças, elas virão. As coisas vão virar de cabeça para baixo. Você vai perder o controle, porque Deus quer te levar para águas mais profundas, amém? É muito fácil quando você está com as águas no tornozelo, no joelho, nos lombos, mas a vontade de Deus é te levar para águas profundas, aonde você não vai ter mais o sentido. Você não vai alcançar o fundo ali. E aí é nesse momento em que você perde o controle, e Ele tem que te conduzir. Amém, irmãos? Mas não pare, continue avançando. Sabe, diante dos desafios, entenda que Deus está te forjando e está te fazendo mais forte. Para você ter uma identidade forjada, é preciso passar por essa pressão e por essa insistência em perseverar. Aleluia, irmãos? Persevera, vai valer a pena no final. Lembrando aqui agora de bater carro, né? Eu quase nunca bati meu carro, né? Poucas vezes. Mas eu me lembro de um mês
em que, antes de eu assumir a rede, em que eu bati o carro em um mês, 3 vezes. E a Larissa bateu uma, minha esposa. Então, assim, nunca tinha batido, mas naquele mês, eu era o errado, bati o carro 3 vezes. Olha para você ver que coisas. Tem momentos em que a pressão ela vai aumentar para manifestar o que está aí dentro. E essa provação, ela vai vir com força. Mas não desista, persevera, permanece. Amém, irmãos? Amém. E quando você permanece, você desfruta da bênção de Deus. Então nós temos falado muito de próximo nível. Eu creio que Deus está nos levando para isso, né? É nítida essa palavra profética. Mas nós precisamos de perseverar para desfrutarmos do próximo nível. Às vezes foi começar a falar de multiplicação e você viu a coisa mirrar lá na sua casa. Cadê, rapaz? Parece que começou a falar e o negócio... Às vezes irmãos falam isso, né? Foi falar em batizar e o inferno começou aqui em casa, pastor. Não quero batizar mais, não. Não. É porque Deus tem algo tem algo poderoso do outro lado da tempestade. Amém? A águia, quando ela vê a tempestade, ela bate as asas ainda mais forte, porque ela sabe que ela tem capacidade para atravessar. E do outro lado da tempestade tem um lindo arco-íris te esperando. Amém, irmãos? Então persevera, porque Deus vai te dar. Amém? Amém. Por último, em Atos, no capítulo 12, mostra um Pedro maduro. E esse Pedro maduro aqui, ele passou a existir só depois de ter sido humilde, de ter um coração ensinável, de ter passado por experiências e de ter perseverado. Quando nós vemos ali no início de Pedro, nós vemos um camarada cheio de problema, embira, cheio de mimimi, né? Negando até mesmo o próprio Senhor Jesus. Mas sabe que Pedro foi passando por experiências com a graça de Deus que foi o transformando. E aí nós vemos, irmãos, em Mateus 4,35, projeta lá para mim. Eu desconfio que seja Pedro. Quantos aqui acham que seja Pedro? Sim ou não? Olha a frase. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não. Mateus 4,35. Hã? Tem não? Então é Marcos 4,35. É Marcos? É isso mesmo. Passemos para a outra margem. Vai, próximo. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Próximo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Próximo. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Tem uma outra versão que eu gosto mais, que diz: Mestre, não importa que morramos? Meu Deus do céu. Agora, quem será que disse isso? Se fosse Tomé, eu acho que ele ia dizer algo parecido: sei se essa tempestade é de Deus, não, né? Se fosse João, ele não iria dizer isso, ele iria falar algo parecido com o amor de Deus, amém? Essa tempestade é chuvas de bênção, aleluia, irmãos? Chuvas de bênção, Senhor, aleluia? Mas quem que tinha capacidade para falar um negócio daquele ali? Pedro, eu acho que foi Pedro. Quando nós chegar lá no céu, nós vamos perguntar para ele, amém, irmãos? Mas só Pedro tinha essa ousadia. Mestre, não importa que morramos, meu Deus, que cara folgado, é ou não é? Ele não conseguiu dormir, mesmo estando com o próprio Deus, criador da chuva, no barco. Pedro estava ansioso, medroso, cheio de problemas ali, dentro dele. Os problemas não eram exteriores, presta atenção nisso. Os problemas não são exteriores, o problema está aí dentro. Se você está ansioso, amedrontado, é porque algo precisa mudar aí dentro. As tempestades aqui fora não podem mover nem um dedo. Alguém que entende quem de fato é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então Pedro era esse cara aqui.
novo convertido, ansioso, medroso. Mas ele foi passando por experiências na sua vida cristã. E lá em Atos, no capítulo 12, pode avançar aí. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui, porque eu quero orar ainda com vocês. A Bíblia diz, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja já para os maltratar. Tiveram 3 reis Herodes, amém? Teve o Herodes de Jesus, o Herodes de João Batista, e esse aqui é o Herodes Agripa, né? Os 3 endemoniados, amém, irmãos? O primeiro de Jesus matou todas as criancinhas, lembram dele? Né? O outro matou João Batista, e esse aqui, ele vem e de cara, ele mata Tiago. Olha o que diz, alguns da igreja foram para o maltratar, versículo 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele chegou no meio da multidão, meteu a espada na cabeça e todo o povo aplaudiu. O povo ficou feliz. Vendo ser isto agradável aos judeus, versículo 3, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ele viu que o povo gostou. Rapaz, minha popularidade aumentou, meus seguidores no Instagram aumentaram. Matar crente faz sucesso. Amém? E o que ele fez? Ele guardou Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, eram 16 soldados para vigiar esse grande criminoso aqui chamado Pedro. Meu Deus do céu. Nem o Oruan teve tantos soldados aqui. Olha para você ver. 16 soldados, irmãos. E olha qual era a intenção. A Bíblia está dizendo que ele guardou Pedro para matá-lo em uma ocasião propícia. Qual era a ocasião? Aí aqui fala. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vai ter a Páscoa, festa, a galera vai se reunir, eu mato Pedro e as próximas eleições estão garantidas. Esse era o pensamento de Herodes. Ele guardou Pedro para matá-lo. E a Bíblia diz, irmãos, olha, o que é mais impressionante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é precioso. Uma igreja que ora. Uma igreja que ora incessantemente. Sabe, essa palavra aqui, incessante, irmãos, só abrir um parêntese aqui, fala de uma oração diária. Do que adianta você vir aqui na vigília, quinta-feira, orar 2 horas, mas amanhã você nem orar? Ah, Deus, já orei demais ontem, hoje não precisa não. Cuidado com isso, amém? Tem momentos em que, como esses de vigília, em que você derrama na presença de Deus. Mas todo dia você tem que ter uma oração. Todo dia você tem que ter um tempo com Deus. Eu sou preocupado com irmãos que às vezes lançam alvos muito grandes. Pastor, vou ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Isso aí vai acabar daqui a pouquinho. Ele perde o gás. Porque ele até começa com 4 capítulos, mas chega o segundo dia e terceiro, começa a pesar. Eu prefiro que você leia 1 capítulo por dia, mas leia todo dia, do que você ficar sem ler. Amém, meus irmãos? Aleluia! Alguns pastores me perguntam qual que é o meu segredo para ficar magro até hoje. Porque pastor tem que ser gordo e careca. Amém, irmãos? A careca, eu vou resolver ela daqui a um tempo, mas faz um implante aí, amém? Mas ser gordo, eu não vou ser não, amém? Mas eu falo para eles, o meu segredo é porque eu corro 1 quilômetro por dia. Às vezes alguns querem correr 10, até correm, amém, irmãos? Mas não é o correr muito em um dia só, é correr todo dia um pouquinho, amém? Então eu não faço, eu não me mato de exercício, eu não vivo por exercício. Eu corro 1 quilômetro por dia. Aí eu vou para o banheiro tomar banho, lá eu faço 10 abdominais, né, flexão, e pronto. Meus exercícios são esses, 5 minutinhos de exercício, e pronto. Dá para manter a forma. Amém, irmãos? Assim também é no mundo espiritual. Você não precisa fazer longas, né, promessas. Vou orar 3 horas, vou ler 4 capítulos. Você vai acabar não orando, não lendo. Então, meu irmão, minha irmã, tem que ser todo dia. A oração incessante, ela produz poder. Amém? Amém? E o povo orava, a igreja orava incessante. E aí diz, Pedro
Pedro o que, irmãos? Dormia. Volta lá, varão. A Bíblia está dizendo que naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Qual que era mais fácil dormir? Livre com o Criador da tempestade lá no barco? Ou dormir aqui prestes à morte com dois soldados, com cadeia, acorrentado, sentinela? Olha para você ver, irmãos, prisão de segurança máxima. No natural, ninguém dorme num lugar desse aqui. Moço, eu vou morrer a qualquer momento. Que loucura que é essa? Minhas mãos estão amarradas. Eu não posso falar, eu não posso fugir. Que saudade da minha mãe, que saudade da minha esposa, que saudade do povo da igreja, que saudade do meu líder, que saudade do meu pastor. Não tem como dormir numa situação dessa daqui. A não ser que você descubra a última característica de um homem e uma mulher maduro na fé, que é o descanso. Alguém que viveu muito tempo com Deus, irmãos, ele tem que aprender a entrar no descanso. Ele tem que aprender que descanso não é férias em Dubai, descanso não é a conta cheia de dinheiro, descanso é uma pessoa chamada Jesus Cristo, amém, irmãos? Então você precisa desfrutar desse descanso. E depois dele desfrutar desse descanso, o milagre veio. Mas é bem provável que Pedro já tinha resolvido no seu coração: cara, morrer é lucro. Deus é poderoso para me tirar desse negócio. Se Ele quiser, Ele derruba essas cadeias, manda um anjo, faz qualquer coisa. Amém, irmãos? Amém. E isso é poderoso. A Bíblia diz: eis, porém, que veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo envedaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam agregadas e oravam. Por que eles estavam orando, irmãos? Por Pedro, para Pedro ser livre da morte, da prisão, amém? Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Por que eu li isso tudo? Para te mostrar que a fé desse povo não era das maiores. Eles estavam orando por algo que nem mesmo eles acreditavam que era possível acontecer. Deus, liberta Pedro, liberta Pedro. Aí quando Pedro chega: não é Pedro não acredito, está doido?